Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Evangelista Ramon Ribeiro, seu professor de EBD online. Sejam todos bem-vindos à página EBD/Escola dos Servos de Deus e o meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Essa é a revista CPAD do terceiro trimestre de 2022. Estamos na lição de número 7, de 14 de agosto de 2022. Estamos abordando aí vários temas concernentes aos diversos ataques que a igreja e o povo de Deus vem sofrendo por parte do inimigo. É de suma importância você conhecer e aprender a se defender sobre os ataques que a igreja e o povo de Deus vem sofrendo, tá certo? A sua fé está sob ataque e precisamos nos defender. Precisamos conhecer, se aprofundar para nos defender destes ataques. O tema da nossa lição é esse que aparece aí na sua tela. A sutileza da relativização da Bíblia. O que isso significa? Ao término desta lição, você saberá responder com propriedade o significado da sutileza da relativização da Bíblia. Vamos para o texto áureo, baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. O texto áureo vem nos informar que toda a Escritura é divinamente inspirada. A Escritura é proveitosa para o ensino e também para dar respostas e para corrigir e para instruir em justiça. O texto áureo está nos informando que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Ela é útil, proveitosa para o ensino, para ensinar as pessoas e também responder. A palavra redaguir significa dar respostas ou obter respostas, para corrigir, para instruir em justiça. Tá certo? Instruir quem? Corrigir quem? Obter resposta para quem? O aprendizado é para quem? Para o ser humano, para o homem, para as pessoas de um modo em geral. Verdade prática. A Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A verdade prática nos informa que a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. O que isso significa? Precisamos compreender o significado da palavra Bíblia. Qual é a sua origem? Quem escreveu? Como escreveu? Há quanto tempo escreveu? E é o que você vai ver a partir de agora. O que é a Bíblia? Livro sagrado, livro divino, livro santo. Ao longo dos séculos, a Bíblia Sagrada já foi chamada de várias maneiras. E hoje, no século XXI, ainda é o livro dos livros. É o livro mais traduzido, mais distribuído e mais lido em todo o mundo. Mas será que todas as pessoas sabem o que ela contém e por que é tão importante? O que é a Bíblia para você? É a palavra de Deus. É o meu guia. A Bíblia é a nossa norma de prática e fé. A Bíblia é essencial para a vida do homem, né? Ela dá um norte na nossa vida, né? É ali que eu encontro o que eu necessito do meu dia a dia.
Algumas pessoas pensam que a Bíblia é uma leitura complicada ou antiquada, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Pelo contrário, você vai descobrir que é possível aprender coisas novas com ela o tempo todo. São coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, para cuidar melhor do mundo e das pessoas que vivem nele. Quer embarcar com a gente nessa viagem? Qual a origem da palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblia, que significa livros. É daí que vem também a palavra biblioteca, usada para designar um conjunto de livros. E por que ela é chamada Bíblia Sagrada? Porque ela contém as chamadas Escrituras Sagradas, ou seja, os livros que formam a palavra de Deus. Hoje existem Bíblias de diferentes formatos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos seus ensinamentos. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por várias pessoas. Contém livros de diferentes gêneros literários, como cartas, testemunhos, cânticos, parábolas, provérbios. Eles foram colecionados ao longo de muitos séculos e estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas escreveram a Bíblia. No caso de muitos dos livros, temos o texto, mas não sabemos quem escreveu. A gente pode dizer que a Bíblia é um livro escrito a muitas mãos. Há milhares de anos, os antigos costumavam usar vários suportes para escrever. Pedra, pedaços de cerâmica, tabletes de argila. Os primeiros livros foram escritos em rolos de couro tratado, conhecido como pergaminho, ou em papiro, um tipo de papel feito de fibras vegetais prensadas. As canetas eram uma espécie de canudo com ponta e a tinta era feita com uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluía fuligem. Para conservar os rolos, eles eram mantidos dentro de vasos de cerâmica. Em que língua foi escrita a Bíblia? A Bíblia começou a ser escrita por pessoas que viviam na região que hoje chamamos de Oriente Médio. O Novo Testamento, que é a parte final da Bíblia, foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Como isso envolve um longo período de tempo, a Bíblia acabou sendo escrita em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico antigo, que era a língua falada pelo povo hebreu daquele tempo, e que serviu também de base para o hebraico moderno, que é falado hoje no Estado de Israel. O hebraico é um idioma no qual, ao contrário do português, escrevemos e lemos os textos da direita para a esquerda. Alguns séculos antes de Jesus, o hebraico foi substituído pelo aramaico, que foi falado por centenas de anos. Alguns trechos do Antigo Testamento, como partes do livro de Daniel, foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Os cristãos o escreveram em grego koiné, que significa grego comum ou grego simples, que era a língua internacional daquele tempo. O grego era usado no contato entre as pessoas de diferentes culturas e compreendido em todo o Império Romano. O que são o Antigo e o Novo Testamentos? A primeira parte da Bíblia, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, o livro sagrado do povo judeu. O Antigo Testamento reúne livros que foram escritos ao longo de vários séculos, no período antes de Cristo. Eles foram sendo colecionados aos poucos e esta parte da Bíblia já estava pronta quando Jesus Cristo nasceu.
O Antigo Testamento é composto por vários grupos de livros que contêm desde o Gênesis, que fala do surgimento do mundo, do Jardim do Éden e Adão e Eva, até crônicas históricas sobre a saga do povo hebreu. Traz também salmos, provérbios, cânticos e as palavras dos profetas. A palavra testamento significa acordo, promessa ou aliança. E o Antigo Testamento menciona 3 importantes alianças de Deus com a humanidade. A aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, quando Deus prometeu que nunca mais enviaria outro dilúvio para destruir a terra. A aliança com Abraão, em que Deus prometeu fazer dele o pai de uma grande nação abençoada, com mais descendentes que as estrelas do céu. E a aliança com Moisés, um acordo que dizia que o povo devia se guiar pelas leis de Deus. A base desse acordo são os 10 mandamentos, escritos em lousas de pedra e guardados inicialmente em uma arca revestida de ouro, chamada de Arca da Aliança. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, que fala sobre Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Foi escrito nas primeiras décadas depois da morte de Jesus. Isso aconteceu cerca de 2000 anos atrás. O Novo Testamento é composto por vários conjuntos de livros. Os 4 evangelhos que contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja cristã, com destaque para a atividade dos apóstolos Pedro e Paulo. As cartas ou epístolas escritas por Paulo e outros apóstolos, nas quais aparecem ensinamentos e palavras de encorajamento aos novos cristãos. E o livro do Apocalipse, que narra as visões de um homem chamado João sobre um novo céu e uma nova terra. O Novo Testamento fala da nova aliança feita por Deus com os homens por meio de Jesus. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus abençoou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês." A Bíblia dita leis ou conta histórias? A Bíblia faz as duas coisas, mas o que chamamos de leis ou mandamentos são, na verdade, recomendações que mostram às pessoas a maneira certa de adorar a Deus e de tratar uns aos outros. E as histórias, que são a maior parte da Bíblia, dão encorajamento e esperança às pessoas nos tempos difíceis. Os livros históricos e os livros dos reis do Antigo Testamento, por exemplo, contam passagens da vida de pessoas como Josué, Rute, o corajoso rei Davi, que na infância foi um pastor de ovelhas, e o seu filho, o rei Salomão, célebre por sua sabedoria. Vários livros do Antigo Testamento são chamados de livros de sabedoria. Tratam de temas importantes como o sentido da vida, a questão do sofrimento e a forma correta de viver. Mesmo formando um grupo, esses livros são bem diferentes uns dos outros. O primeiro conta a história de Jó, um homem correto que teve uma vida muito sofrida e atribulada. O livro dos Salmos contém orações, hinos e poemas usados ainda hoje por judeus e cristãos em seus cultos. Os provérbios ajudam as pessoas a ter atitudes mais justas e sábias. O livro de Eclesiastes traz reflexões sobre a vida. E o Cântico dos Cânticos é uma coleção de poemas de amor. Quem foram os profetas bíblicos? Os
profetas da Bíblia que estão no Antigo Testamento eram pessoas de origens bem diferentes. Amós e Miqueias, por exemplo, eram homens do campo, enquanto Isaías parece ter sido um membro da classe aristocrática. Mas todos tinham uma coisa em comum: anunciavam a mensagem de Deus. Alguns, como Amós, advertiam o povo sobre os maus caminhos em que andavam, condenando atitudes como a dos ricos que exploravam os pobres, cometendo abusos e injustiças. A história do profeta Jonas, engolido por um grande peixe, é bem conhecida. O livro mostra que Deus perdoa aqueles que desistem dos maus caminhos. Outros profetas, como por exemplo Isaías, trouxeram palavras de esperança. Anunciaram a chegada do Messias, um rei enviado por Deus que traria paz e salvação e mudaria o mundo. Os cristãos acreditam que esse Messias é Jesus. As histórias não param por aí, não. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o Novo Testamento, que narra o que aconteceu depois da vinda de Jesus. Você vai saber sobre as celebrações do Natal e da Páscoa, tão importantes para os cristãos, e também sobre as parábolas, histórias verdadeiras, cheias de sabedoria. Não perca! O que é a Bíblia? Vamos continuar nossa viagem pela Bíblia Sagrada? Neste bloco, vamos saber mais sobre o Novo Testamento, que fala sobre o que aconteceu depois da vinda de Jesus. O que são os Evangelhos? É lá que encontramos a história do Natal. A história de Jesus e de seus discípulos está contada nos Evangelhos. Temos 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra Evangelho significa boa notícia. E é exatamente isso que eles trazem: a mensagem do amor e perdão de Jesus e a promessa de que a morte não é o fim. O nascimento de Jesus, que é celebrado no Natal, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, narrada nos Evangelhos. Pelo Evangelho de Lucas, ficamos sabendo da visita de um anjo a Maria, que foi avisada que estava grávida de um menino, o Filho de Deus. O Evangelho de Mateus nos conta como José, futuro esposo de Maria, recebeu de um anjo a missão de cuidar de Maria e do menino Jesus. Lucas nos conta que Jesus nasceu em Belém e que Maria usou uma manjedoura como berço. Mateus fala sobre a visita dos magos do Oriente e sobre a fúria do rei Herodes. Por causa disso, José fugiu com a sua família para o Egito. Os evangelhos também contam do trabalho de Jesus como pregador e os muitos milagres que ele fez durante suas andanças pela terra de Israel, especialmente na região da Galileia. Durante essas pregações, Jesus levava às pessoas sua mensagem de amor e muitas coisas que ele disse estão registradas. O que são as parábolas? Seriam o mesmo que fábulas? Vários ensinamentos de Jesus são dados por meio de pequenas histórias, chamadas de parábolas. Algumas pessoas confundem parábola com fábula, mas existe uma diferença. As fábulas tendem para a fantasia, enquanto as parábolas de Jesus são realistas, tiradas do cotidiano das pessoas. Além disso, as fábulas têm um ensinamento moral, ao passo que as parábolas de Jesus dão destaque à mensagem do reino de Deus.
Entre as parábolas mais conhecidas está a da ovelha perdida, que é recuperada pelo pastor com muita alegria. Jesus contou essa parábola para explicar por que ele se misturava com pecadores e gente de má fama, perdoando os seus pecados. Esse também é o tema da parábola do filho pródigo, que depois de gastar todo o dinheiro que recebeu como herança do pai, volta para casa triste e esfomeado. A alegria do pai, que o recebe com festa, representa a alegria de Deus, sempre à espera dos que voltam para ele. A história do bom samaritano, que não hesita em ajudar uma pessoa maltratada, foi usada por Jesus para mostrar o que é a compaixão e o que significa amar o próximo. Os evangelhos também falam sobre a Páscoa. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, e esse é um dos principais temas dos evangelhos. A última parte da vida de Jesus e a maneira como ele morreu, dando a vida pelos homens, são muito importantes. A semana que antecede a Páscoa é chamada de Semana Santa. No domingo antes da Páscoa, os cristãos lembram a ocasião em que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, enquanto as pessoas o saudavam, acenando com ramos e estendendo as suas capas no caminho. Na quinta-feira seguinte, Jesus participou do último jantar com seus discípulos e já sabia que seria traído por um deles, Judas. Jesus incomodava os líderes religiosos da época, que mandaram os soldados prendê-lo. No dia seguinte, que é celebrado como Sexta-feira da Paixão, Jesus foi condenado à morte e crucificado, junto com 2 criminosos. No domingo, amigos que visitavam seu túmulo perceberam que ele estava vazio. Mais tarde, Jesus apareceu a eles. Estava vivo outra vez. É isso que se comemora no domingo de Páscoa. Com a sua ressurreição, Jesus acabou com o poder da morte. Esta mensagem é a fonte de esperança, especialmente em momentos difíceis, como a morte de uma pessoa querida. Como continua a história depois de Jesus? O quinto livro do Novo Testamento, que vem depois dos Evangelhos, é chamado de Atos dos Apóstolos. Ele conta o que os apóstolos, como eram chamados os seguidores de Jesus, fizeram depois que ele subiu aos céus. A missão dos apóstolos era espalhar a mensagem de Jesus Cristo para o maior número de pessoas possível. Pedro foi um deles, e ele imediatamente começou a falar para a multidão que estava em Jerusalém. Muitos seguidores de Jesus foram perseguidos por causa da fé que tinham. Entre eles estava Estevão, que foi apedrejado até a morte. Talvez o maior apóstolo de todos tenha sido Paulo. Fundou muitas igrejas e escreveu muitas das cartas que estão no Novo Testamento. Acabou sendo preso e foi levado para Roma, onde seria julgado. Mesmo preso, Paulo não deixou de escrever as suas cartas com conselhos, estimulando as pessoas a manterem a sua fé, apesar das perseguições. 13 cartas que trazem o nome de Paulo fazem parte do Novo Testamento. Além delas, o Novo Testamento traz cartas escritas por outras pessoas, em geral apóstolos, que orientam e ajudam os cristãos em assuntos relacionados com a fé e a vida. Muitas são dirigidas para grupos de cristãos que viviam em diferentes lugares, como as cartas aos Romanos,
cristãos habitantes de Roma, coríntios, habitantes de Corinto, tessalonicenses, habitantes de Tessalônica e assim por diante. O último livro do Novo Testamento, chamado Apocalipse, foi escrito por um homem chamado João, que foi mandado como prisioneiro para a ilha de Patmos, porque anunciava a mensagem de Jesus. Ele descreve sua visão do céu e da grande batalha entre o bem e o mal, com a vitória final de Deus. Muitas ideias que as pessoas têm do céu, como uma cidade de ouro, com portões de pérolas e pessoas vestidas de branco, vêm deste livro. É difícil a gente se achar dentro da Bíblia. Com tantas histórias, tantos contadores e tantas informações diferentes, pode parecer difícil se orientar na Bíblia. Mas a maioria das Bíblias modernas é organizada de uma maneira que vai ajudar você. Nas primeiras páginas, você encontrará uma lista dos livros, indicando a página em que eles começam. Lá você encontrará números maiores para indicar os capítulos. E entre as palavras dos capítulos, você encontrará números menores, que indicam os versículos. A história do Natal, por exemplo, está em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. E a do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Qual é a grande mensagem da Bíblia? É difícil resumir em poucas palavras a grande mensagem da Bíblia. Ela é uma fonte de sabedoria onde podemos aprender coisas novas o tempo todo. Mas algumas mensagens se destacam. Deus é um Deus de amor. Os escritores do Novo Testamento mostram que a vinda de Jesus ao mundo foi o sinal mais claro do amor de Deus. Outra mensagem importante é que Deus quer que as pessoas vivam em paz, se respeitando e tratando umas às outras de maneira justa. A Bíblia destaca também a importância de cuidar bem do mundo em que vivemos e preservar toda a beleza da maravilhosa criação de Deus. Cabe a você, leitor curioso, encontrar suas próprias mensagens entre as histórias da Bíblia Sagrada. Boa leitura! Qual a mensagem que a Bíblia deixa para nós? Eu acho que principalmente a questão do amor e do respeito uns com os outros. Que existe alguém acima de nós. Para mim é uma revelação divina. As orientações que a Bíblia traz são para a humanidade desenvolver as suas virtudes. Uma mensagem de amor, paz e cidadania. Isso é fundamental para os dias de hoje. A tua A Bíblia, ela contém a inspiração divina. Quem a inspirou foi o próprio Deus. Com isso, podemos afirmar que a Bíblia, ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros. Ela é infalível. Podemos assim também afirmar que ela não contém falhas. Com tudo isso, não podemos relativizá-la. O que significa relativizá-la? Estaremos nesta lição vendo o significado também do relativismo. O que significa relativismo? Nós vivemos hoje a era do relativismo. A ideia de que não existem verdades absolutas permeia todo o nosso país. Talvez você não saiba definir o que é relativismo, mas vivendo no Brasil, você é relativista.
a não ser que você já esteja na igreja há um bom tempo e ouvindo a palavra de Deus e sendo liberto dessas imundícias a cada dia. Do contrário, sabendo o que significa o termo ou não, você é um relativista. Eu explico o que seria isso. Qual é a cor da grama? E alguém chega e fala de maneira absoluta, verde. Qualquer pessoa que falar algo diferente disso está mentindo ou está enganado. Então nós temos aqui um valor absoluto. Ela é verde. Não há outra opção. O relativista, entretanto, responde assim: não. Ela pode ser verde, ela pode ser rosa, ela pode ser a cor que nós quisermos. Não existe uma cor certa. Isto pode e isto não pode, não pode mais. Em maio de 68, os estudantes franceses comunistas, socialistas, eles estavam revoltados. E dentre várias placas que expressavam a sua angústia naquela luta contra a sociedade ocidental, estava lá: é proibido proibir. É proibido proibir. O relativismo, ele é fruto principalmente do ateísmo. Como qualquer filósofo, ateu ou não, sabe, e como qualquer cristão com o mínimo de funcionamento cognitivo sabe, se Deus não existe certo ou errado. Só há valores morais absolutos se houver um Deus absoluto. Eu só posso dizer assim: casamento é um homem e uma mulher até que a morte os separe. Tudo o que passa disso é errado, é imoral. Isso é um valor absoluto. Eu só posso dizer isso se houver um Deus absoluto. Eu só posso dizer: não pode matar, não pode cobiçar. E uma implicação disso é, por exemplo, você não pode dormir com a sua namoradinha antes de você casar. Você não pode dormir com a moça antes de você casar. Um homem não pode se deitar com outro homem. Ora. Isso só é passível, só é factível se existe Deus. Se não existe Deus, não existem valores morais absolutos. Entretanto, o fenômeno do relativismo atinge, miraculosamente ou assustadoramente, cristãos. Cristãos. Eu prego, eu estou com o microfone, não vou falar, né, o que eu quero. Eu prego que a grama é verde. O fulano, o outro pastor, diz que ela é rosa. E vem o cristão e diz o seguinte: está todo mundo certo. Isso é relativismo. Não está todo mundo certo. Eu não posso pregar o oposto do que o outro e estar correto. A só pode ser A, dizia Aristóteles. Isso é uma das verdades mais óbvias. Mas não por acaso, é justamente na época relativista que não existem verdades absolutas. Nem mesmo existe homem ou mulher mais. Não é por acaso que nesta época surgiu a ideologia de gênero. Não é por acaso. Isso tem tudo a ver com esse terreno que foi pavimentado por estes progressistas, esses homens que não criam em Deus. A ideia é: não existe verdade absoluta, nós não podemos ser dogmáticos, nós não podemos afirmar, é assim. As coisas devem ser assim. Nós não podemos fazer isso. Não podemos. Ninguém foi mais exclusivista, dogmático, absoluto do que Jesus Cristo. Um dos seus discursos mais famosos, uma das suas falas mais famosas, mostra isso. Eu sou o caminho. Se nós mudássemos o artigo aqui de o para um, então a fé cristã não seria como ela é. A fé cristã declara explicitamente: todas as religiões estão mentindo. É isso que está contido na frase de Jesus: eu sou o caminho. Relativismo é a relativização, e isso significa a desconstrução das verdades predeterminadas, buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza sua opinião é aquele que acredita que exista outros tipos de verdade, de perspectiva para as mesmas coisas,
e que não há necessariamente um certo ou errado. É isso que as pessoas querem fazer com a Bíblia, banalizá-la, certo? Desacreditá-la, aboli-la. Com isso, trazendo novos pontos de vistas, novos paradigmas, novo padrão para a sociedade, ou seja, remover aquilo que a verdade da palavra de Deus já estabeleceu na sociedade, ou seja, princípios e valores, certo? Já estabelecidos na sociedade estão sendo removidos, estão sendo desconstruídos pela relativização. Isso é um perigo iminente, isso é um perigo muito sério para o povo de Deus. Precisamos combater a relativização da palavra de Deus. Vamos para o texto da leitura bíblica em classe, baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz assim: versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15: E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, e que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16: Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17: Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O texto da leitura bíblica em classe vem nos informar um conselho que o apóstolo Paulo ele deu para o jovem pastor Timóteo, a qual o mesmo deveria permanecer naquilo que ele aprendeu e do que foi instruído. O conselho de Paulo é para que Timóteo permaneça naquilo que ele aprendestes e de que fostes inteirado, não se esquecendo de quem ele tinha aprendido. Certo? Esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Paulo relembra a Timóteo que ele havia aprendido desde a infância, que o seu aprendizado poderia fazer com que Timóteo se tornasse sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo vem afirmar e reforçar a Timóteo que toda a Escritura ela é inspirada, ela tem uma inspiração e que ela é proveitosa para o ensinamento, para o aprendizado. Então, as Escrituras ela tem um importante papel. Ela é fundamental para o aprendizado, para a instrução, para o ensino que as pessoas têm que obter, para obter respostas, para se corrigir e também estar instruída em justiça. No versículo 17, o apóstolo Paulo conclui dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo conclui dizendo que o homem de Deus ele tem que ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso o homem vai alcançar se ele aproveitar e valorizar o ensino das Escrituras.
certo? Com isso ele vai obter respostas, vai se corrigir, moldar o seu caráter, né? Se transformar no homem preparado, no homem capacitado por Deus, para que ele venha executar as boas obras, tá certo? Vamos para a introdução da nossa lição. Introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Mapeamento da introdução. Primeiro ponto. A introdução vem nos informar que isso não é uma novidade. A Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Segundo, não foram poucas tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. Sempre houve pessoas que tentaram desacreditá-la e até mesmo abolir a Bíblia da sociedade. As táticas, os métodos, as formas utilizadas por essas pessoas foram muitas. Muitas táticas, muitas formas, muitas maneiras de fazer com que isso acontecesse. Terceiro, às vezes os exemplares da Bíblia foram queimados. Outras vezes foi considerada perigosa para a sociedade, obsoleta e desnecessária. Em quarto lugar, a introdução afirma que em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Grupos nas sociedades têm surgido contestando a mesma, se levantando contra a autoridade da mesma. Infelizmente, hoje não é diferente. Há quem afirma que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Isso significa que ela precisa ser modificada, ajustada conforme os seus pontos de vista, o seu bel prazer e a sua própria vontade. Estão querendo banalizar a Bíblia, vulgarizá-la para que ela caia no descrédito, para que ela não seja considerada, referenciada como palavra de Deus, tá certo? Então, a Bíblia ela vem sofrendo aí ataques e não é de agora. Vamos para o quarto ponto aqui do mapeamento. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. A introdução está afirmando que estes ataques, esses posicionamentos aqui referido sobre questões
de natureza social e comportamental por não aceitar a Bíblia como verdade absoluta, certo? Como palavra inspirada por Deus. Então eles estão questionando, contestando as veracidades da palavra de Deus. Com isso, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, ou seja, para eles, a Bíblia ela não tem nenhum significado, precisa ser ressignificada, ou seja, moldada aos seus padrões, aos seus comportamentos. Ou seja, não é a Bíblia que deve se ajustar ao padrão e comportamento humano, certo? Não é isso que aprendemos. É nós, seres humanos, que devemos nos moldar, nos ajustar à Bíblia, à palavra de Deus. Estão querendo fazer o inverso. Estão tentando modificar a Bíblia e ajustar aos seus comportamentos, aos seus parecer, aos seus pontos de vistas, certo? Estão querendo modificar e ajustar a Bíblia às suas vontades, sendo que é ao contrário. Não é a Bíblia que deve se ajustar a nós, é nós que devemos se ajustar à Bíblia. Por exemplo, se você trabalha numa grande empresa, a empresa ela tem padrão de conduta, ela tem princípio, ela tem valores que faz com que as pessoas que ali convivem devem seguir à risca, devem obedecer, certo? Se eu não me ajusto aos padrões de conduta, aos princípios que aquela empresa ela prega, eu estou reprovado, certo? Passivo de ser disciplinado e até mesmo receber uma justa causa ou até mesmo ser desligado da empresa. Por quê? Eu não me ajustei aos princípios e valores, né, às normas de condutas estabelecida para ser obedecida dentro daquela empresa. Com isso, eu não sirvo para compor o quadro de funcionários daquela empresa, vindo assim ser desligado da empresa. É a mesma coisa com a Bíblia Sagrada. Não podemos relativizar a Bíblia. Não podemos deixar com que a palavra de Deus seja relativa, certo? Ela é a verdade absoluta de Deus para o homem. Então, o homem é que deve se ajustar à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se revela a todo instante, a todo momento. A palavra de Deus se revela ao homem. Não é a palavra que precisa ser atualizada, é nós que precisamos nos atualizar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova. E nós precisamos se renovar constantemente na palavra de Deus. Está surgindo homens que são sagazes, homens que são terríveis, pregando aí que a Bíblia ela precisa passar por atualizações, que muitos dos textos, que muitos dos que a Bíblia afirma, ou prega, ou que está inserido nela, não serve para a sociedade dos dias de hoje. Eles acreditam que a Bíblia é um livro antigo, e de modesta parte, a Bíblia é um livro antigo. Mas eu costumo dizer que ela é tão atual quanto ao noticiário que vai sair amanhã. A Bíblia, ela é tão atual quanto aos noticiários que saíram e surgiram hoje.
A Bíblia, ela é como as notícias que surgem no mundo. Constantemente, novos acontecimentos surgem no mundo. Assim é a Bíblia. Novas revelações você encontra nela. A Bíblia é um livro que ela abrange o passado, o presente e o futuro. A Bíblia é considerada como uma literatura. A Bíblia é considerada como um livro normal. A Bíblia é considerada como um livro cultural. A Bíblia, ela é considerada como um livro científico. A Bíblia é considerada como um livro divino, um livro santo, um livro sagrado e por aí vai, certo? Mas não podemos relativizar a Bíblia sobre pontos de vistas da sociedade secular. A Bíblia sempre foi e sempre será um livro sagrado. O livro dos livros, o livro por excelência. Precisamos entender essa verdade. Seguindo aqui o mapeamento da introdução. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. É isso que muitos grupos têm pregado na sociedade, tá certo? Que a Bíblia, ela está desatualizada, precisa ser atualizada, precisa ser ressignificada, ela precisa ter uma importância na sociedade, sendo que ela já tem, certo? Sendo que ela já possui esse significado, essa importância para a sociedade, tá certo? Contudo, eles dizem e pregam que a Bíblia ela está mal traduzida, mal interpretada e também, portanto, mal aplicada. Com isso, é um perigo iminente para o povo de Deus, um perigo muito grande. É certo que, se aprofundarmos as nossas pesquisas sobre a Bíblia, vamos encontrar diversas informações concernentes a ela, que vai trazer enriquecimento, vai trazer luz, vai trazer informações aí para enriquecer o nosso aprendizado. E devemos fazer isso com muita seriedade. Por quê? Porque existe no mundo várias versões da Bíblia. Contudo, há várias traduções. Com essas várias traduções, há muitos erros de interpretação e também de aplicação. Contudo, essa informação aqui não está de toda certa e nem tampouco toda errada. Existem sim algumas traduções mal interpretada e também mal aplicada. Não é porque exista algumas traduções com má interpretação, má tradução, que vamos afirmar que a palavra de Deus é mal traduzida, que a palavra de Deus contém erros, que a palavra de Deus é mal interpretada, e tampouco vamos poder afirmar que ela é mal aplicada. Existem algumas traduções que seguem à risca, fielmente, a tradução, a interpretação e também a aplicação. Não podemos generalizar dizendo que a Bíblia ela contém mal tradução e mal interpretação. Existe sim algumas traduções que foram traduzidas que contêm erros de interpretação e também de aplicação. Isso nós não podemos negar, tá certo? Mas existe aí traduções corrigidas, traduções que foram traduzidas à risca, tá certo? E podemos confiar que a palavra de Deus ela não contém erros, não contém alguma fatalidade, tá certo? Não podemos aí ir por esse lado. A palavra de Deus ela é perfeita, tá certo? A palavra de Deus é inerrante porque não tem erro, é infalível porque não contém falhas. Palavra-chave da nossa lição é relativização, tá certo? Você está vendo aqui no centro aqui da revista,
Palavra-chave: relativização. Primeiro tópico: a Bíblia e o espírito desta era. Primeiro ponto: a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, culturas líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Confere Romanos capítulo 12, versículo 2. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Vamos fazer aqui agora um mapeamento desse primeiro tópico: a Bíblia e o espírito desta era. O espírito desta era, ele prega a desconstrução. Estamos vendo na literatura e também nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. Segundo a nossa lição, essas são formas diferentes para nomear, dar nome a um fenômeno cultural que está imperando na sociedade contemporânea, denominado de pós-moderno ou pós-modernismo. Em palavras mais simples, esse é um novo modelo ou novo paradigma cultural que se contrapõe ao cristianismo, certo? Que se opõe ao cristianismo, procurando desconstruir, certo? Desconstruir não apenas a herança cultural, mas, sobretudo, o conjunto de valores éticos, morais e espirituais na sociedade. É uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estamos habituados a enxergar. Ou seja, um novo paradigma, um novo padrão está sendo estabelecido na sociedade. O padrão estabelecido, o paradigma estabelecido está sendo removido, está sendo tirado, certo? E isso é perigoso, porque vai contra, isso bate de frente com o cristianismo, tá certo? Isso bate de frente com a palavra de Deus, isso bate de frente com a Bíblia. E isso é um ataque à nossa fé. Isso é um ataque direto à igreja. Então, estejamos conscientes e alerta que a nossa fé está sob ataque, que o povo de Deus está sob ataque na sociedade, certo? A Bíblia vem sendo atacada, a igreja vem sendo atacada, certo? A consequência disso tudo é a relativização da Bíblia, ou seja, o descrédito na palavra de Deus. E muitos estão deixando ser levados por essa nova onda, por esse relativismo, por esse novo modelo, por esse novo paradigma que está sendo implementado na sociedade. E a Bíblia, ela não pode ser relativizada, ela não pode ser banalizada, ela não pode ser considerada como um livro comum. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, a verdade absoluta, certo? Então, vamos para o segundo ponto
desse primeiro tópico, o relativismo. O espírito desta era, ele vem pregando a desconstrução dos marcos, dos valores estabelecidos na sociedade e pregando o relativismo, que é um novo paradigma, um novo ponto de vista, que é um novo modelo para a sociedade. Vamos aprender a fundo o perigo que está iminente, que está aí surgindo contra a nossa fé. Segundo ponto, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetros por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Confere Hebreus 13, 8. Este segundo ponto vem informar que dentro dessa nova configuração da sociedade, o relativismo ele é inevitável, certo? Ele será estabelecido na sociedade de forma sorrateira, certo? De forma também agressiva. É inevitável ele não se estabelecer. Esse novo modo de enxergar, de pensar e de considerar como mais uma verdade, como mais um modelo, como mais um paradigma para a sociedade. É inevitável isso não acontecer, tá certo? Isso é inevitável não acontecer. Já tem acontecido em alguns países, certo? E no Brasil precisamos estar em alerta. Precisamos estar aí apercebido, porque isso vai contra a nossa fé, certo? Vai contra a palavra de Deus, vai contra a igreja e a sociedade. Cada dia que passa, grupos se formam para contestar, para questionar o que já está estabelecido na sociedade. Valores, princípios e aquilo que tem transformado e moldado o comportamento e a mente das pessoas, o caráter das pessoas. Então eles estão trazendo aí essa novidade e devemos estar alerta com essas novidades, que é um perigo para a nossa fé. Com isso eles pregam que não há valores esses perenes ou absolutos, certo? Sendo que a palavra de Deus é absoluta, Eles dizem que tudo é relativo, tá? Ou seja, depende do ponto de vista das pessoas. Eles pregam dizendo que, na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira também na igreja, tá certo? Ele vem surgindo na sociedade e de uma forma sutil tem entrado dentro de muitas igrejas. Eles dizem que também não há mais parâmetro pelo meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Ou seja, há uma inversão aí de valores, certo? O que é certo passa a ser errado e o que é errado passa a ser certo. Estão invertendo aí os valores, estão aí invertendo aí as coisas, tá certo? Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa, certo? Eles estão tirando a autoridade da Bíblia, certo? Quem julga é Deus, é a palavra. E eles agora querem colocar aí
que vai depender do ponto de vista de quem está julgando ou analisando questões na sociedade ou comportamental das pessoas. Por essa perspectiva, eles afirmam que a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Ou seja, a Bíblia já não é mais absoluta, tá certo? É mais um ponto de vista na sociedade contemporânea. Olha que perigo aí. Vamos para o resumo desse primeiro tópico. Sinopse 1. O espírito desta era, ele contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. Aprendemos aqui que o espírito dessa era, ele contribui, ele prega sobre desconstrução e também sobre o relativismo, tá certo? Então esse espírito desta era na sociedade está pregando aí a desconstrução e também a relativização da palavra de Deus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição: a Bíblia e o politicamente correto. Primeiro ponto: a criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Salmo de número 11, versículo 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída Segundo tópico: a Bíblia e o politicamente correto. Primeiro ponto: a criação de uma narrativa. Destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 11, 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Confere aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 ao 14. Dentro dessas narrativas do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Vamos fazer aqui um mapeamento desse primeiro ponto. A criação de uma narrativa. É o primeiro ponto aqui que vamos mapear. O salmista, no Salmo 11.3, nos afirma que, quando os fundamentos são destruídos, o que poderemos fazer? É preciso pensar. Se são tirados os valores éticos e morais da sociedade, o que vamos poder fazer? A sociedade ela entra em um estado deplorável. A sociedade ela entra em um estado acelerado de decadência, sendo que ela já está decadente, né? Ela se aprofunda mais na decadência, certo? O salmista ele pergunta, né? E essa é uma pergunta que
ecoa em nossos dias. Os fundamentos, certo? Estão sendo derrubados, estão sendo destruídos. E nós precisamos observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Isso trata-se de uma narrativa ardilosamente construída, ou seja, orquestrada, com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros na sociedade. É aí que se cria, uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Com isso surge o discurso do politicamente correto. Quando surge isso, dentro desse modelo, desse novo padrão, desse novo paradigma criado, isso se cria uma nova moralidade para a sociedade, uma nova ética. Portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia afirma. É o que eles pregam agora. É o que eles acham que é certo ou errado. Não o que a Bíblia dita, não o que a Bíblia ensina, não o que a Bíblia prega, certo? Mas o que eles acham, o que eles querem que seja. Com isso, fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em espaço público é aceitável para esse novo paradigma, para esse novo modelo implementado na sociedade. Dentro desse discurso do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia, certo? Não há espaço para a Bíblia. É aí que está o perigo. Segundo, a criminalização da opinião. A criminalização da opinião. Primeiro, é a criação de uma narrativa. Segundo, a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos, conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Confere aí Mateus capítulo 10, versículo 22. No mundo, todos vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos, certo? Vamos fazer agora um mapeamento desse segundo ponto. Estamos tratando aí desse segundo tópico que fala sobre a Bíblia e o politicamente correto, que é um novo paradigma, um novo modelo que está sendo implementado aí na sociedade. Acabamos de mapear o primeiro ponto, que é a criação de uma narrativa, E agora vamos estar aqui mapeando o segundo ponto, que é a criminalização da opinião. Segundo, nesse novo paradigma, nesse novo politicamente correto, a opinião ela deve ser analisada. Dentro desse sistema do politicamente correto, na sociedade, principalmente na sociedade alta, na sociedade de classe alta, ela é estabelecida, esse pensamento de politicamente correto, é estabelecido nessas pessoas cultas, nessas pessoas importantes, nessas pessoas aí que têm vida estável, que têm vida financeira elevada e que têm mais estudo, que têm mais, vamos dizer assim, conhecimento,
no mundo social dos dias de hoje, e com isso pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada, está sujeito à censura, né? Estamos vendo aí a criminalização da Bíblia, né? A proibição, porque a Bíblia ela vai de encontro com muitas questões aí sociais e comportamentais na sociedade, e com isso eles querem excluir a Bíblia da sociedade, né? A palavra de Deus, e também quem pensar diferente é tido como um criminoso, né? E passa aí a sofrer represália, né? Passa a sofrer censura, viu? E isso é conhecido como ditadura da opinião. Quem pensar diferente deve ser execrado e até mesmo punido, certo? É a ditadura do politicamente correto que prega na sociedade dos dias de hoje, certo? Com isso não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, ou seja, para cidades que não têm infraestrutura, né? Para cidades que o povo tem pouco estudo, tem pouca informação. E estamos vendo aí no mundo sites cristãos, sites conservadores sendo censurados e até mesmo banidos, tá certo? As redes sociais, eu não vou citar o nome aqui por causa da censura, muitas destas que usamos hoje, certo? Dessas que estão em alta, né? Muitos sites famosos, né? Que estão em alta, dependendo do que você fala, dependendo do que você diz, é censurado, tá certo? Muitas pessoas estão perdendo até mesmo seus perfis aí nas redes sociais, devido opiniões, devido o que fala, devido o que posta, tá certo? Estão censurando. Se você é um cristão conservador, talvez você já se deparou com isso, com a censura aí nas redes sociais. Vamos agora para o resumo deste segundo tópico. Sinopse 2. Há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizá-la a opinião, ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Tá certo? A sinopse 2 vem resumir esse segundo tópico da nossa lição. Ela informa que há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã, ou seja, opiniões formadas por princípios e valores baseados nas Escrituras, na palavra de Deus, tá certo? Se você der a sua opinião baseado na palavra de Deus, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia afirma sobre questões sociais e também comportamentais da sociedade, você é passivo de descriminalização, né? Você é passivo de sofrer penalidades e também até mesmo ser preso por causa da sua opinião, ou seja, é a ditadura do politicamente correto. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. Primeiro ponto, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. Hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância. Então, vale tudo.
A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Confere, Gálatas capítulo 1, versículo 9, onde Paulo fala que se surgir outro evangelho, além daquele que ele pregou, além daquele que os apóstolos pregou, além daquele que Jesus pregou, é um evangelho amaldiçoado. Vamos fazer aqui um mapeamento desse primeiro ponto, desse terceiro tópico. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, certo? Surge a necessidade de ressignificar a Bíblia, ou seja, atualizá-la, mudá-la, certo? A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. É isso que eles pregam, é isso que eles afirmam, certo? Que a Bíblia, a palavra de Deus, precisa passar por uma atualização, certo? Um ajuste da mesma linguagem que eles querem se adequar, tá certo? Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Ou seja, quem lê é quem é mais importante. Ou seja, o leitor é mais importante do que o texto, certo? É o leitor que tem que dar a sua opinião do que ele acha. Não é o texto que afirma o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, o que devemos seguir, o que devemos nos comportar, como devemos nos comportar, certo? Então, o leitor passa a ser mais importante do que o autor bíblico. Não importa o que o autor do texto bíblico disser, mas o que o leitor contemporâneo, certo, achar que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância. Então, vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Esse primeiro ponto aqui, desse terceiro tópico, ele vem concluir, né, a nos informar que essa nova metodologia do politicamente correto, eles querem tirar a importância do autor do texto, certo? E trazer a importância para o leitor. Isso passa a ser conhecido como a hermenêutica centralizada no leitor pelos teólogos que estudam aí as artes de interpretação dos textos bíblicos. Passa a ser uma hermenêutica aí centrada no leitor. Contudo, eles afirmam que a Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho que já vemos aí, segundo Gálatas capítulo 1, versículo 9, que é um evangelho amaldiçoado, tá certo? É um outro evangelho. Segundo ponto do terceiro tópico, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Confere João, capítulo 6, versículo 26. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. E dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso implica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Vamos fazer um mapeamento desse segundo ponto aqui do terceiro tópico. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia, ou seja, esse discurso do politicamente correto, né,
esse novo evangelho, ele prega, né, a sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação, ou seja, uma nova atualização. É isso que eles estão fazendo com a Bíblia. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Eles estão aí trazendo, né, um novo evangelho para a sociedade, né, com a sua metodologia, né, com a sua teologia, e estão modificando a Bíblia da forma que ela é, da forma que ela já está, ou seja, trazendo e criando uma nova Bíblia para a sociedade, certo? Um evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem, certo? Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Uma nova teologia que tem surgido ultimamente na sociedade, chamada de teologia inclusiva. E dentro dessa nova perspectiva que se faz, né, a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa nova configuração teológica vem trazer aí distorções da fé já estabelecida. E qualquer pensamento contrário é considerado fascista, homofóbico e discurso também de ódio. Isso tem implicado a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Vamos aqui para o resumo, né? Sinopse 3. A sinopse 3 desse terceiro tópico vem resumir da seguinte forma: o outro evangelho promove novas metodologias de leituras da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo. Precisamos tomar cuidado com isso, certo? Precisamos tomar muito cuidado com essas novidades que estão surgindo na sociedade, que estão sendo implementadas na sociedade, tá? O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo. Infelizmente, isso vem acontecendo e vai acontecer, né? Censura, né? Vamos ser criminalizados como pessoas de discurso de ódio e também como homofóbicos, fascistas e por aí vai, certo? Isso já está acontecendo. Quarto tópico: a Bíblia, sempre atual, palavra de Deus. Primeiro ponto: revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Isaías 59, versículo 1 ao 4. Os pregadores que levantam essa bandeira apostata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes, parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo.
Vamos agora fazer um mapeamento aqui desse primeiro ponto, desse quarto tópico da nossa lição. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro ponto, revelada por Deus. Para cristão, ou para os cristãos, no mínimo, a Bíblia, certo? É considerada como um texto antigo, mas com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante, ou seja, de importância, certo? A palavra de Deus, ela é importante. E a razão disso tudo é que a Bíblia é a revelação de Deus para o homem, para a humanidade, certo? Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste, a essa cultura contemporânea, isso deve ser rejeitada e vista como uma heresia. Tá certo? Não podemos aceitar isso aí como algo normal, certo? Isso é heresia, certo? E também deve ser rejeitada. A Bíblia não pode nunca ser ajustada, à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantam essa bandeira da apostata, na verdade deve ser visto como falsos profetas, essas pessoas que pregam sobre essa nova moralidade, essa nova maneira de pensar, esse novo paradigma, deve ser considerado como falsos profetas, ou hereges. Às vezes eles parecem anjo de luz, parece uma coisa boa, mas na verdade prega ensinos de demônios, tá certo? O fim disso tudo é afastar as pessoas da cruz de Cristo, o homem da cruz de Cristo, a humanidade da cruz de Cristo. É isso que o inimigo está fazendo. Vamos aqui para o segundo ponto desse quarto tópico. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas, não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Vamos fazer aqui um mapeamento deste segundo ponto do quarto tópico. A inspiração por Deus. Inspirada por Deus é a Bíblia. Ela é a revelação de Deus. Revelação essa direcionada à humanidade. Revelação essa direcionada a mim e a você. Revelação essa direcionada ao homem. Isso significa que ela tem a origem em Deus, ou seja, a palavra inspirada, ela tem origem em Deus. E por ele foi inspirada, certo? O apóstolo Paulo disse que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, segundo aqui esse segundo ponto desse quarto tópico da nossa lição, ele nos informa que nenhum livro, por mais espetacular que seja na cultura da sociedade dos dias de hoje, pode ser colocado em pé em igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e as outras literaturas não. Alguém pode receber alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado
por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Sinopse 4. A Bíblia é a palavra de Deus, porque foi revelada e inspirada por Ele. O resumo desse quarto tópico vem nos informar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? Você crê nisso? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque foi revelada e inspirada por Ele. Você acredita nisso? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela foi revelada e inspirada por Ele? Essa é o resumo, é a conclusão desse quarto tópico. Vamos para a conclusão da nossa lição. Vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com um propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época em que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Mapeamento da conclusão. Então, vimos, portanto, nesta lição, que há toda uma narrativa, narrativa essa pensada, orquestrada, com o propósito para desacreditar da Bíblia, certo? Agora, para os defensores desse novo modelo cultural, da metodologia do politicamente correto, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração, ou seja, não teria mais utilidade, serventia para essa geração contemporânea dos dias atuais, certo? Aqueles que já aderiram a essa geração, a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. A conclusão vem nos informar que muitos já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, certo? Alegando que ele precisa ser relevante esse para essa geração. Eles desenvolveram metodologias, métodos e teologias próprias para interpretar a Bíblia ao seu modo. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela, ou seja, a inversão aí, Não é a Bíblia que precisa se ajustar a nós, é nós que precisamos se ajustar à Bíblia. Mas esse novo paradigma que está sendo implementado prega ao contrário. É a Bíblia que precisa se ajustar ao homem. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias.
A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade. Então, concluímos aqui a nossa lição trazendo informações, conteúdos importantes sobre o que está acontecendo nesta área, onde vem sendo atacada por parte do inimigo, usando grupos de pessoas aí para atacar a nossa fé, atacar a palavra de Deus, atacar a igreja de Cristo, certo? O povo de Deus. Então, todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino que é pregado aí, né, por essa nova era. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia, certo? Não podemos aceitar nada que vai contra a Bíblia, por conta do discurso do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã, certo? Ou trocá-las pelas novas teologias que estão surgindo aí. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e tem relevância para a humanidade, certo? Vamos aqui ver o que é que nós aprendemos nessa lição. Primeiro, quais expressões referem-se ao fenômeno cultural pós-moderno? Quais expressões referem-se aos fenômenos cultural pós-moderno? A era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. A resposta para as expressões que se referem ao fenômeno cultural pós-moderno é essa: a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda a desconstrução. Segunda pergunta: o que caracteriza o relativismo? Resposta: não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. O que caracteriza o relativismo é que não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Terceira pergunta: o que não há espaço na narrativa do politicamente correto? Resposta: dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Quarta pergunta: o que a Bíblia é para o cristão? Resposta: para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Quinta pergunta: o que distingue a Bíblia de outras obras literárias? O que distingue a Bíblia de outras obras literárias? Resposta: a inspiração divina. Enquanto as outras obras são de inspiração humana, a Bíblia é de inspiração divina. Chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha sido abençoado e enriquecido com esse estudo através desta aula. E tratamos sobre esse ataque que o povo de Deus vem sofrendo ultimamente. A sutileza da relativização da Bíblia, certo? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esta lição, ela serve de base de pesquisa, fonte de pesquisa como referência, tá certo? Você, todas as vezes que quiser aí buscar mais informação, relembrar o seu aprendizado, fica à vontade para voltar aqui nessa página e pesquisar, tá certo? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.